Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como nós temos dado a importância para a presença de Deus, para a presença do Senhor em nossas vidas e nos cultos. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! 1 Crônicas, capítulo 13, do verso 7 ao 10. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Uzá e Aiô guiaram o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltérios e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ele perante Deus. Quando eu observava esse texto a princípio, eu falava, uau, somente por uma atitude um homem foi fulminado perante o Senhor? Só que se nós formos ver a história a fundo, você vai ver que foi muito mais grave do que nós imaginamos, o simples estender a mão de Uzá. A Arca da Aliança no Antigo Testamento representa a presença de Deus, e ela foi tirada da posse dos filisteus e foi para a casa de Abinadab, aonde ficou cerca de 20 anos. E nesses 20 anos, nada aconteceu. E quando ela foi transferida para a casa de Obed-Edom, em apenas 3 meses, você via a prosperidade nítida na casa de Obed-Edom. Existia todo um rito cerimonial para a arca ser carregada. Era necessário os sacerdotes e os filhos dos sacerdotes se banhar, colocar as vestes sacerdotais, colocar os varais que carregavam a arca sobre os seus ombros, e assim eles a transportariam juntamente com o tabernáculo. Só que Davi, devido a uma precipitação, mandou colocar sobre carros novos de bois, um lugar totalmente inapropriado. Uzá, junto com Aiô, não era simplesmente mais um povo no meio da multidão. Uzá era filho de Aminadab. Então ele contemplava diariamente a arca durante esses 20 anos. E certamente, como um bom pai, ele ensinava acerca dos preceitos de como a arca ela deveria ser carregada, o que a arca representava. Porém, ele não levou em consideração isso. Ele, no impulso, colocou a mão, numa boa intenção talvez, para livrar a arca de um tombo, só que ele não estava preparado para fazer aquilo. E a arca também não estava no lugar apropriado. Em 20 anos, a arca na casa de Abinadab, nada aconteceu. Em apenas 3 meses, a casa de Obed-Edom prosperou simplesmente de portar a arca. Por um lado, nós vemos a negligência do líder de Israel, Davi, pedindo para carregar a arca de qualquer jeito, e do outro lado, o filho do crente colocando a mão de qualquer jeito na arca do Senhor. O que nós aprendemos de lição prática nisso? Por um lado, uma liderança que tem carregado a presença do Senhor de qualquer maneira e tem feito o povo se alegrar. Só que no final aconteceu uma grande tragédia e aquilo que era festa virou luto e todos se entristeceram. Por outro lado, nós temos um povo negligente, muitas das vezes filhos de cristão, criado na igreja, que tem se apresentado na presença do Senhor de qualquer maneira e tem sido rejeitado também por ele. Nós vemos Obed-Edom, que apenas em 3 meses prosperou, o que não aconteceu na casa de Abinadab em 20 anos. Nós chegamos à devida conclusão. Não é somente a adoração, mas como você tem enfrentado, encarado a presença do Senhor. Após 20 anos, uma grande jornada tem se tornado banal, ou tem se tornado algo tão comum para você, a presença de Deus,
que você chega a desprezar ela? Ou tem sido algo extraordinário que o seu coração transborda e você quer, e você quer, e você quer, e você quer cada vez mais que em 3 meses a prosperidade no seu lar, a partir do momento que você aceitou a presença de Deus, tem feito com que as coisas tenham transbordado? Então, é a maneira que você trata a presença de Deus que vai fazer toda a diferença para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. É fato e é verdade que muitas das vezes nós temos a diferença de tratar um convidado com um residente. Uma pessoa que mora juntamente conosco, nós não temos tanta cerimônia quanto aquele que nos visitam. E isso faz toda a diferença. Durante 20 anos, a presença do Senhor representada pela Arca da Aliança na casa de Abinadab se tornou algo tão comum, se tornou algo como se fosse um membro da família, de extrema importância, porém não de tanta importância ao qual deveria ser dado. Certamente, provavelmente, nem se tirava a poeira da arca, nem sequer reverenciava a arca porque representava a presença do Senhor, nem sequer fazia as orações, os cultos, os ritos que era necessário, porque se tornou um objeto comum dentro da casa deles. E assim não pode ser comum a presença de Deus nas nossas vidas. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos exorta a voltarmos às práticas do primeiro amor. Quando nós começamos lá atrás com o Senhor, vou falar de mim para não ter nenhum tipo de erro. Quando eu comecei lá atrás com o Senhor, simplesmente o fato de lerem o Salmo 91, eu ficava maravilhado. É um salmo que é um dos salmos mais conhecidos. Só que quando você pega o Salmo 91 para meditação, você vai ver quão grandes riquezas tem, que poderoso ele é. Fala sobre proteção, fala sobre livramento, fala sobre habitação, fala sobre a presença de Deus. E é isso que tem que ser o nosso coração queimar quando se fala da presença de Deus. Na casa de Abinadab, a presença da arca que representava a presença de Deus durante 20 anos se tornou algo tão comum que as pessoas, elas regozijavam. Davi e o povo de Israel se alegrou quando viu a arca, mesmo em cima de um carro de boi, um lugar inapropriado para se carregar a arca. Mas eles fizeram festas, eles se alegraram, eles dançaram, eles cantaram hinos, tocaram instrumentos, coisa que na casa de Abinadab já não existia mais. Já não existia aquele fervor, já não existia mais aquela alegria, porque a presença do Senhor está aqui conosco todos os dias. Todos os dias nós vemos manifestação de cura, milagres, poder. Se tornou algo banal, se tornou algo comum, e não pode se tornar algo comum, porque não é algo comum a presença do Senhor. Venhamos e convenhamos, por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, o castigo que prendeu Jesus naquele calvário, naquele madeiro, nós não merecíamos nem o ar que respiramos. Então, todas as vezes que nós temos a oportunidade de nos apresentarmos à presença do Rei, que seja com cânticos, que seja com danças, que seja com lágrimas, que seja com um coração grato, que seja com um culto de adoração ao Senhor. Obed-edom, ele entendeu isso. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu, porque eles não deram a devida atenção que Obed-edom deu. E em 3 meses a casa de Obed-edom prosperou de forma absurda. E é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a sua vida. Que nós venhamos dar a devida atenção para a presença dEle, para que a nossa vida ela venha prosperar de forma absurda também. No contexto do texto de hoje, nós vemos 2 coisas que levam o povo a errar. De um lado, um filho de crente, um homem que durante 20 anos viu a presença do Senhor em sua própria casa. Olha só que privilégio! E certamente, como o povo hebreu, eles têm o costume de contar as maravilhas do Senhor. E certamente eles têm o hábito de ler os manuscritos de Moisés. Certamente, Uzá, ele ouviu falar muitas das vezes sobre o cerimonial, sobre as vestes, sobre o se lavar antes de entrar no Santo dos Santos, todo aquele memorial para simplesmente entrar na presença do Senhor. E ele, de forma negligente, de forma profana, ele tocou na arca, mesmo tendo a arca durante 20 anos
na presença da casa dele. Ele não deu o devido valor e não deu a devida reverência. Contrapartida, Davi também foi negligente. Pelo seu anseio, 20 anos sem a arca, fora o tempo que ela ficou com os filisteus, era muito tempo sem a presença de Deus, e ele se alegrou, e ele se apressou. Ele não pensou em mandar os sacerdotes buscar a arca e colocar sobre os seus ombros, porque é assim que o livro de Levíticos, ele declara, também no livro de Números e todo o livro Pentateuco de Moisés, dá as instruções de como a arca deve ser carregada. O tabernáculo tem uma forma adequada de se carregar. E todo esse cerimonial foi desprezado pela liderança do rei Davi. Então hoje, nós temos muitas pessoas perecendo hoje no corpo de Cristo, por causa de uma liderança que quer fazer de qualquer jeito. Ao invés de colocar sobre os ombros do sacerdote, coloca sobre carroças para os bois puxar. O que é para o sacerdote fazer não adianta o boi fazer. Esaú, ele foi rejeitado porque ele sacrificou no lugar de Samuel. E muitas pessoas, elas estão sendo rejeitadas porque elas estão fazendo aquilo que não lhe foi incumbido, não lhe foi decretado, não lhe foi designado fazer. Então que você se detenha em fazer aquilo que lhe foi designado fazer. E você que já tem muito tempo de cristão, já está há mais de 20 anos na presença do Senhor, 10, 12, 5, 7, não sei. Que você não pense que a presença do Senhor é algo comum, porque não é. E não aceite que a sua liderança carregue a presença do Senhor de qualquer maneira, porque ela não é qualquer presença. Ela é a presença do Senhor. Que nós possamos ter a postura de Obed-Edom. Que nós possamos carregar a arca da aliança, a arca do concerto, que é a presença do Senhor, com alegria, com cânticos, com danças, com lágrimas, com um coração arrependido, com um coração grato. E não venha se tornar algo comum, corriqueiro, que no passar dos anos nós não venhamos dar a devida importância, mas que cada dia venha ser como a primeira vez e como a última vez que nós adoramos a presença do Senhor. Sendo assim, nós vamos prosperar em menos de 3 meses, como aconteceu na casa de Obed-Edom. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.